Uns dias atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal, e esse vídeo circulou para muita gente, falando, né, e denunciando sobre o abandono do patrimônio edificado pelo trabalhismo em Sorocaba. E eu falei do abandono, né, e denunciei o abandono da Praça Tiradentes, que, ao que eu sei, continua abandonado, com Mato Alto, com o prédio da antiga prefeitura da cidade em Frangalhos, e aonde tem o busto de Getúlio Vargas com a carta testamento, ali há um profundo desrespeito com a memória do trabalhismo. E eu falei isso tudo, mas o que mais ressaltou aqui na paróquia, né, que eu chamo, na minha cidade, não foi a denúncia com o patrimônio edificado historicamente falando, né, ali abandonado. Foi o fato de eu dizer no final do vídeo que havia ali um puxadinho do PT que estava deixando isso acontecer. O termo puxadinho não foi aceito, porque nós não somos puxadinho do PT. Bom, vejam isto e dirão se eu estou mentindo, porque não é eu que estou falando isso. Vejam. Irmãos, pode não ter nascido na mesma família, mas são irmãos de luta. Quantas batalhas, quantas caminhadas nós já tivemos junto. E viemos aqui hoje para reafirmar nossa posição, prefeito. Nós estaremos juntos, mais uma vez, no projeto de 2024. O PDT vai estar do lado do povo e, mais uma vez, nós vamos dizer para a população que estão querendo enganar o povo de novo, né? Que estão querendo dizer com falsas promessas que vão resolver todos os problemas, e a gente viu o que aconteceu, né? Há pouco tempo, quando... Estão querendo enganar o povo. Este senhor que está falando aí é o vereador da árvore, que eu chamo. É um verdadeiro vegetal, né? Com todo o respeito aos vegetais. É o senhor Fabiano Halbert, supostamente presidente do PDT. Eu digo supostamente, porque não age como presidente, não tem postura como presidente, nunca foi presidente, na verdade, pelo que me consta, porque pelas atitudes que está tendo agora, parece que realmente ele não age como presidente. E, né, dizer aí ao senhor Fabiano Halbert, que assina como presidente do partido, mas que, na verdade, o presidente do PDT de São Leopoldo não é Fabiano Halbert. O presidente de São Leopoldo é Ari Vanazzi. Ari Vanazzi, que é o prefeito de São Leopoldo, que também assina como prefeito de São Leopoldo, e em determinados momentos ele se ausenta. Mas ele ocupa dois partidos. Ele ocupa o PT e o PDT. Mas ele deveria ocupar só um cargo, o cargo de prefeito. Já seria o suficiente. Mas, né, ele lá, o seu Vanazzi, ele determina tudo, ele dá as cartas, ele determina o que vai se fazer dentro do PDT. Acho até que talvez ele indique até a dieta alimentar das pessoas que hoje estão no PDT, porque quem determina tudo dentro do PDT, né, o presidente ex-oficial é o Ari Vanazzi. Então, vocês vejam bem, quando nós falamos que o PDT hoje é um puxadinho do PT, está aí nas palavras do senhor Fabiano Halbert. Agora, eu não ando com o PT, nós não andamos com o PT, porque o PT é o partido que foi, né, criado, né, com o aval do Golbery para barrar Brizola lá atrás, senhor Fabiano Halbert. Mas isso o senhor, que é um trabalhista raiz, não sabe. O senhor também desconhece que esse mesmo PT votou contra a Constituição de 88. Provavelmente o senhor também desconhece. O senhor também desconhece, né? Acho que o senhor não se lembra, ou estava lá e não você percebeu o que aconteceu, que o PT do Vanazzi foi aquele que votou para não pagar
os tais, né, que agora, inclusive, foi uma denúncia, inclusive, do Ciro, os precatórios nacionais, mas os precatórios do município de São Leopoldo. Pois é, o calote que o Vanazzi deu para os funcionários públicos de São Leopoldo, que estão aí, né, pedindo pelos seus direitos. Mas o senhor foi lá e votou a favor, né, do calote para os funcionários públicos de São Leopoldo. Eu não esqueço disso, senhor Fabiano Halbert. Também não esqueço, né, que o senhor também, no dia 24 de agosto, né, no dia de não de comemoração, mas de celebração da luta pela democracia e pelo trabalhismo, que é o dia do suicídio de Vargas, o senhor só faltou cantar Lula lá, na mesma praça abandonada, à frente do partido. E o senhor disse que é presidente, mas que eu acho que o senhor nunca assumiu, de fato, a cadeira. O senhor realmente, senhor Fabiano Halbert, o senhor me dá nojo. Eu vou dizer outra coisa. E para você do Brasil que me acompanha, você que me acompanha desde o tempo da Voz da Legalidade, o tempo em que eu falava do PDT daqui da minha cidade, que levava o PDT da minha cidade para o Brasil, vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu fui descobrindo que aqui na minha cidade o PDT não existe. O PDT hoje, ele é uma caricatura. Figuras como Juliano Maciel, Fabiano Halbert, naquela convenção a qual eu tive que me obrigar depois a sair do partido, foram colocados como vogais. Ou seja, para quem não sabe, a figura de vogal é considerado, então, vogal é suplente. Ficaram na suplência da direção do partido. Mas por que ficaram? Porque eram dois sujeitos incompetentes para administrar um partido político. E a prova cabal disso, né, que o Ari Moura, que então presidente do partido, fez muito bem em colocá-lo na condição de suplente, mesmo tendo sido, né, presidente em outro momento. Mas não adianta só assinar como presidente. É preciso ter postura de tal. Mas isso o senhor não tem, senhor Fabiano. E não adianta o senhor fazer cara feia para mim. Não adianta, inclusive, alguns de vocês aí do PDT dizerem que eu tenho que ir para o MDB, porque talvez até digo mais. Talvez alguns do PDT só estão no PDT porque o PT não os aceitou lá, porque o Vanazzi fez dali, da Rua Brasil, com a esquina com a Praça Tiradentes, o depósito dos seus refugos. Tudo que o PT não quer, coloca ali na sede do PDT. E tu aceitas. Por quê? Porque tu é um vassalo do Vanazzi. Só por interesses. Não tem nada de trabalhismo. Não tem nada de... eu estou ali porque tem uma ideologia de esquerda. Coisíssima nenhuma. Tudo pelo seu interesse. Não é à toa, né, que a tua categoria dos bancários tem perdido tanto. Sabe por quê? Porque são sindicalistas como você que usam da máquina sindical para depois chegarem na máquina política e fazerem delas um trampolim para atender os seus desejos pessoais e não a mais fazer do que fazer qualquer coisa pela comunidade. E no máximo que o senhor pode fazer, seu Fabiano Halbert, é entupir a ouvidoria da prefeitura com pedidos, né, de solução de problemas de boca de bueiro ou de coisas assim, quando na verdade o senhor teria um instrumento chamado medidas lá de proteção não, pedidos de providência, o seu gabinete não consegue fazer porque também tem dificuldade talvez de preencher um formulário para encaminhar para a prefeitura. Porque não sei qual é a dificuldade de fazer as coisas. Ou eu até sei, porque a limitação é grande. O senhor é aquele vereador que no meio de uma crise, numa discussão séria, o senhor chega e diz assim, no dia 19 de abril, e diz assim, hoje é o dia da árvore. Se o senhor interrompesse para dizer que hoje, dia da árvore, era o dia do nascimento de Getúlio Vargas, e o que Getúlio faria neste momento de crise política da cidade?
Olha, até admitiria a sua intervenção, mas nesse caso não dá para admitir, porque o senhor é alienado. O senhor só está ali para ser mais um pau mandado. E é isso que serve. O senhor não é líder de nada, nunca construiu nada. É liderança municipal assim do PDT, e vai passando para lideranças estaduais e chegando à nacional. Agora, vê se o Wendel Pinheiro, que é tão trabalhista assim, que é tão, né, tão pelo legado de Jango e tudo mais, vê se o Wendel Pinheiro denuncia estes caras, o que eles estão fazendo. Por quê? Porque o Wendel Pinheiro também é desses que se ajoelham para o PT. Como se o PT fosse a criação, a única fonte da esquerda brasileira. Como se não tivéssemos, e não tivesse antes do PT tido o PCB, e antes do próprio PCB tivéssemos tido o trabalhismo, né? O trabalhismo e também o anarquismo, que construiu as bases na luta do chão de fábrica para a consolidação das leis trabalhistas sancionadas por Vargas. Essa história, essa gente desconhece, porque essa gente só conhece a história de imediato. E eles vão dizer assim que eu estou falando tudo isso, que eu estou criticando o governo, análise, porque eu não estou no governo. Mas eu, graças a Deus, não estou no governo. Porque se eu tivesse no governo, duraria 2 meses. Sairia pela porta da frente e diria não para vocês, uma banana. Porque começaram já errando, em meia pandemia, aumentando a tarifa da água em 20%. E aumentaram mais 20% depois. Ou seja, nos últimos 4 anos, São Leopoldo pagou 40% a mais no valor da tarifa da água. E pagou 20% a mais no meio da pandemia. Olha, e aí a gente não pode criticar. A gente não pode dizer que, olha, vocês querem arrumar a Rua Independência, que é a rua principal do centro de cidade, mas o entorno da Independência também tem que ser visto. Porque não é só a Independência que faz parte do processo histórico de construção da cidade e do centro histórico de São Leopoldo. Mas falar isso para quem, né, só quer e só pensa em projeto eleitoreiro é pegar, né, pegar o murro e dar em ponto de faca ou em pregos, porque nunca vai sair nada daí. Vocês não têm respeito pela memória do trabalhismo, porque desconhecem o trabalhismo, porque são vassalos do PT, e porque vocês, na verdade, só estão no PDT porque não são aceitos do PT. Essa que é a grande verdade. Porque eu tenho certeza que se o PT fizesse assim, vem Fabiano, tu iria largar o PDT na hora. Mas o Estado do PDT, só porque o PDT tem que se ajeitar a aceitar figuras como Fabiano Halbert. Eu tenho nojo, repito, eu tenho nojo. Quem não gostou, que não goste, porque eu sou independente e não devo chapéu para ninguém. Esta que é a grande verdade. Agora, é aquela história, né, gente? É aquela história. Quem não deve chapéu para ninguém pode sair e andar à vontade onde quer que seja. Quem não deve chapéu para ninguém pode falar o que tem que falar e vai falar e não precisa autorização desse ou daquele para ficar, né, esmolando farelos ou se vendendo por um prato de lentilhas. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Por isso eu posso dizer isso para o Sr. Fabiano Halbert, para o Sr. Juliano Maciel e para outros tantos. E para dizer mais uma coisa, que papelão o senhor tem feito, senhor Nado Teixeira.